Olá a todos, meu nome é Orlando Barsottini, eu sou médico neurologista e sejam todos bem-vindos ao podcast da Associação Paulista de Neurologia em associação com a Associação Paulista de Medicina. Esse podcast faz parte da série Neurologia Sem Mistério e hoje nós teremos o prazer de receber dois grandes especialistas em neurologia do comportamento, o professor Ricardo Nitrini, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e a professora Sônia Bruck, que é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos conversar sobre notícias que saíram na mídia, em especial a respeito de dois atores hollywoodianos que se declararam portadores de alterações neurológicas. O primeiro é o ator conhecido Bruce Willis, que se declarou portador de afasia, e também o ator Brad Pitt, que na mídia saiu como um portador de prosopagnosia. Então nós convidamos os nossos dois especialistas para explicar para todos vocês o que significam essas alterações, quais as suas consequências e como esses diagnósticos são feitos. Então eu gostaria de primeiro cumprimentar e agradecer a presença da doutora Sônia Bruck e já deixando uma questão. Doutora Sônia, o que é a prosopagnosia? O que você poderia nos explicar sobre essa alteração do ator Brad Pitt? Bom, obrigada pelo convite. E é muito interessante a gente ver atores declarando seus diagnósticos, porque isso causa impacto na população, né? E a população pode se ligar mais em procurar ajuda mais precocemente possível. Esse quadro do Brad Pitt é muito interessante porque ele é raro, né? Então, prosopagnosia é um distúrbio basicamente do reconhecimento da face da pessoa. Então, a pessoa passa a não reconhecer olhando, então você pode passar. Se eu tivesse prosopagnosia, eu passaria pelas pessoas e não reconheceria quem está ao meu lado, mas ao mesmo tempo, se a pessoa me chamar, eu reconheço pela voz, ou eu reconheço por algum trejeito característico da pessoa, ou pelo jeito de andar, né? Então, a pessoa com prosopagnosia desenvolve a capacidade de reconhecer a pessoa por outras vias sem ser a facial, né? Então, é interessante porque tem esse problema pode se associar a outras doenças como um sintoma, e tem a prosopagnosia de desenvolvimento. A pessoa já nasce com essa dificuldade. E nascendo com essa dificuldade, ela vai se adaptando de tentar minimizar o problema por essas outras vias que eu comentei, né? Percebendo mais os trejeitos, vozes, etc. Entendi. Então, o diagnóstico de prosopagnosia ele pode ser feito em qualquer momento da vida? Qualquer momento da vida. Em geral, as pessoas notam se já na escola, né, que a pessoa não reconhece adequadamente os colegas, enfim. Às vezes a pessoa pode ter alterações de reconhecimento de alguns objetos junto, né, como um outro tipo de dificuldade, como uma agnosia visual. Mas durante a vida adulta, a pessoa pode desenvolver e aí fica mais claro, né? A pessoa, os outros acabam percebendo que a pessoa não reconhece as faces. Entendi. Doutor Ricardo, essa quadro de prosopagnosia, ela pode estar associada com outras doenças neurológicas ou ela é um sintoma isolado? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Pois não, claro. Bom, como a professora Sônia falou, a prosopagnosia tem essa prosopagnosia de desenvolvimento e a prosopagnosia que se desenvolve posteriormente, depois que o indivíduo tinha o reconhecimento normal e passa a ter dificuldade de reconhecer, como parece ser o caso do Brad Pitt, embora não tenha certeza disso, mas aparentemente ele passou a ter essa dificuldade, que é uma situação que pode ocorrer por lesões do sistema nervoso central. Essas lesões podem ser de origem vascular, uma lesão aguda, ou eventualmente uma lesão progressiva das vias occipitotemporais, são vias relacionadas com a visão e com o reconhecimento, e que podem levar a isso.
Só fazendo um comentário, né, a dificuldade de reconhecimento é uma coisa que todos nós experimentamos, né, de certo modo. Né? Às vezes você encontra uma pessoa que você sabe quem é, você reconhece, mas não sabe de onde e nem o nome. O mais comum é você saber de onde, saber tudo e não saber o nome, tá certo? Então, o reconhecimento incorpora todo um funcionamento de um sistema que envolve desde a visão, o reconhecimento de quem aquela pessoa é, o que ela faz, de onde você o conheceu, o nome dele, portanto, envolve inúmeras áreas do sistema nervoso central. E, portanto, pode haver uma dificuldade só, vamos dizer assim, mínima, como, por exemplo, só o nome eu não sei, o resto eu sei. Né? Então, é aquela situação desagradável que você encontra uma pessoa, você sabe quem é, você não lembra o nome, você fala, oi, tudo bem e tal, e faz aquela cena toda que todos nós, de vez em quando, fazemos. Então, a prosopagnosia pode decorrer de lesões em diversos lugares, mas a gente chama mesmo de prosopagnosia, como a doutora Sônia disse, quando o reconhecimento da face que é comprometido. O indivíduo não sabe quem é aquela pessoa, se já viu, se não viu, quem é, o que ela representa para ele. Então é um desconhecimento, reconhecimento facial mesmo. Né? Entendi. Doutora Sônia, esse diagnóstico é um diagnóstico ele é um diagnóstico clínico ou é necessário exames complementares para se fazer esse diagnóstico? Como, em geral, uma pessoa que se reconheça com algum desses sintomas, ela pode ter o seu diagnóstico correto? Uhum. Basicamente se faz pela queixa do paciente, né? Mas obviamente a gente faz exames de imagem em todo mundo que vem com essa queixa, né? Justamente por essa associação. Será que a pessoa teve um acidente vascular cerebral? Será que faz parte de uma doença neurodegenerativa? Né? A gente tem algumas doenças, por exemplo, a afasia progressiva do tipo semântica, que pode desenvolver prosopagnosia, pode ter em outros quadros degenerativos, mesmo doença de Alzheimer, que é mais raro, mas pode ter. Né? Então, sempre acende-se uma luz, né? Principalmente porque essas regiões occipitotemporais, elas podem ter tumor, né? Além de AVC, enfim, e que o sintoma vai piorando progressivamente. Então, sempre se faz exame de imagem, né? Para descobrir se há uma causa subjacente. Agora uma pergunta para os dois, que é uma pergunta que sempre é a mais importante. Como tratar essa alteração? Existe um tratamento ou uma reabilitação ou coisa do gênero que nós possamos oferecer aos pacientes que tragam alguma melhora? Eu creio que sim. Eu acho que vai depender muito do tipo de prosopagnosia, do que aconteceu. Né? Se é uma lesão aguda, uma lesão vascular, né, a probabilidade de uma melhora com o tempo é maior do que uma doença lentamente progressiva, não é, que está ocorrendo nessa região. Mas, de qualquer maneira, existem tratamentos, sim, e mais importante seriam táticas, técnicas, né, de você conseguir conviver com essa situação, mesmo que ela seja uma doença progressiva, é possível o indivíduo conviver com isso, né, tendo métodos para conseguir, vamos dizer assim, conviver com uma doença como essa, né? Mas o treino é importante, tentar sempre utilizar outras vias, como a doutora Sônia falou, por exemplo, o indivíduo reconhece às vezes o outro pela voz, tá certo? Então ele pode se aproximar um pouco mais, né, disso, conversar um pouco, tentar de outra maneira conseguir, através do conhecimento que ele tem, das outras informações que ele tem sobre a pessoa, tentar reconhecê-la, né? E acho que, no caso de uma pessoa que tenha isso, né, ele deve confessar mesmo à população, aos amigos, ele deve estar com essa dificuldade para evitar o desconforto que pode causar a ausência do reconhecimento. Como o Brad Pitt fez agora, né, ele mencionou que ele estava incomodado com isso, não queria sair muito, porque as pessoas poderiam considerar que ele era orgulhoso demais ou não se incomodava com os outros. E agora, ao fazer isso, ele ficou mais livre, né? Então, acho que essa foi uma saída bem válida que ele tomou. Doutora Sônia, se ela tem alguma coisa? É interessante porque as pessoas que se desenvolveram com isso se adaptam perfeitamente. Eu mesmo conheço 2 neurologistas que têm prosopagnosia e já me falaram que tinha. Então, justamente porque você acha a pessoa esquisita, passa por você e não cumprimenta, né? Fica uma situação meio assim. Mas e ninguém percebe que eles têm algum problema, né, no dia a dia.
E, de fato, a reabilitação, eu acompanhei uma paciente que tinha prosopagnosia de desenvolvimento, que tinha alguns outros sintomas junto, e que fez reabilitação cognitiva com uma certa melhora justamente por desenvolver essas técnicas. Entendi. Muito bom, acho que sobre esse tema nós já conversamos talvez bastante. Então vamos mudar de tema e de ator agora. Nós vamos agora para o Bruce Willis, né, que também saiu na mídia o fato de ele ser portador de afasia, e talvez essa seja uma condição talvez mais comum, doutora Sônia. Como é que como é que a gente faz o diagnóstico de afasia? Existe mais de um tipo de afasia? E aquelas perguntas novamente, quer dizer, em que fase da vida isso normalmente acontece? Quais são suas causas? Sabe, poderia esclarecer isso para a gente, por favor? Eu acho que tem duas coisas a serem pontuadas. Primeiro, que a afasia pode ser um sintoma, né? Por exemplo, um sintoma que aparece secundário a um acidente vascular cerebral, ou a um traumatismo crânioencefálico, ou a um tumor, enfim, dependendo da área onde estiverem essas lesões. Ou pode ser uma doença, como a afasia progressiva primária, né? Que é uma doença degenerativa em que você tem uma dificuldade em algum aspecto da linguagem, seja a comunicação verbal, seja a compreensão, seja a adequação da articulação das palavras, e que isso vai piorando progressivamente, né? Entendi. Uma outra coisa é como você define as palavras, os objetos, tudo isso tudo faz parte de uma afasia, né? Então vai depender da causa subjacente a isso. Entendi. Professor Nitrini, como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico feito no consultório? Existem testes específicos? Algo que consta, como a doutora Sônia já comentou, nós temos diferentes tipos de afasia, né? Como é que por exemplo, o senhor que é uma pessoa tão experiente nessa área, a sua abordagem com esses pacientes? Bom, eu acho que as causas mais frequentes, como a doutora Sônia falou, de afasia, são as lesões agudas, né? As afasias que ocorrem nos acidentes vasculares cerebrais. As afasias foram descritas em acidentes vasculares cerebrais, já há muitos anos se conhecia, né? E ocorrem agudamente, a pessoa se torna ou incapaz de se expressar verbalmente, e quando eu digo verbalmente, significa se expressar tanto ao falar como a escrever, porque a dificuldade é uma dificuldade de linguagem, não é uma dificuldade puramente da articulação verbal, oral. A pessoa não consegue escrever nem falar, né? E também não consegue ler, muitas vezes. Então é um distúrbio de linguagem, que é uma função que fica entre o pensamento e a fala, ou entre o que você ouve e o que você é capaz de entender. Então, normalmente essas lesões são lesões vasculares. Quando são agudas, vasculares, o diagnóstico quase que se impõe, né? Porque as pessoas já chegam com a dificuldade para falar. A questão mais difícil são as afasias progressivas. Porque as afasias progressivas foram descritas mais recentemente. Elas foram descritas aproximadamente há uns 40 anos, como uma entidade mesmo, né? Já tinha sido descrito há mais tempo, mas meio escondido, né? Ficou mais claro que existiam as afasias progressivas há uns 40 anos, quando Marcel Mesulat escreveu 6 casos. E a partir daí, esses casos começam com dificuldade sutil, uma dificuldade de encontro das palavras no meio da conversa, ou uma troca de fonemas, de sílabas ou de letras, quando você vai falar. Então são coisas sutis que vão aparecendo e que aí o diagnóstico é mais difícil, né? E o médico tem que conhecer, saber que essa dificuldade pode ocorrer, é uma dificuldade lentamente progressiva. Eu não sei, nós não sabemos, não foi informado qual é a dificuldade que o Bruce Willis tem, né? Mas ele, seguramente, a dificuldade dele, muito provavelmente, é a dificuldade de se expressar, porque é mais comum. Ou de encontro de palavras, que a pessoa geralmente consegue, usando sinônimos, ele consegue se virar, vamos dizer assim. Mas na dificuldade de construção das frases, quando ele não consegue concatenar as palavras para fazer as frases, ou quando ele não consegue concatenar as vogais, ou as consoantes para falar a palavra, fica mais evidente, né? Então essas afasias que nós chamamos de expressão são mais evidentes, mais comuns, e eu diria que
não é difícil para o médico diagnosticar que o indivíduo tem uma afasia. Agora, diagnosticar a etiologia, a causa, vai depender de uma história bem feita, de avaliar o tempo que isso ocorreu e de exames complementares, né? Porque, eventualmente, um tumor pode causar uma afasia progressiva. Se eu não me engano, posso estar enganado. George Gershwin, compositor tão famoso, começou um tumor cerebral com uma afasia progressiva. E por isso que nós chamamos essas nossas afasias de afasias progressivas primárias, né? Para distinguir das afasias progressivas secundárias, no caso de um tumor, por exemplo, é uma afasia progressiva secundária. Né? Entendi. Doutora Sônia, na suspeita, então, acho que o professor Nitrini já abordou isso assim rapidamente, na suspeita de um quadro de afasia, quais são os passos que a pessoa deve tomar, ou o médico deve tomar, para que seja feito o diagnóstico correto e se orientar esse paciente de forma a que ele possa entender o que está acontecendo com ele, que ele possa saber, né, quais são os prognósticos e essa coisa toda. Acho que é fundamental a observação, como qualquer tipo de doença, né? A observação de si próprio e de quem está do seu lado. Então, por exemplo, a gente tem o fenômeno da ponta da língua, que acontece muito em idosos, né? Não só idosos, conforme você vai ficando mais velho, você nota que você fala, puxa, qual é aquele filme mesmo? E você, lá numa mesa de bar, e os outros também não lembram, Você né? já está sempre na ponta da língua. Na língua não sai, né? Ou o nome daquele ator, enfim. Isso é comum. Mas se isso fica nas situações mais do dia a dia, né? Você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Se você, por exemplo, tem um tipo de coisa que você fica hesitando para falar as palavras, enfim, achar as sílabas, que vamos pôr, entre aspas, uma gagueira, que começa na fase adulta, né? Uma gagueira que acontece não no início da palavra, mas em qualquer parte da palavra. Isso é preocupante, você tem que saber por que é, né? Se você não consegue mais, a pessoa ou o parente pede para o indivíduo, vai buscar uma Coca-Cola na geladeira, e a pessoa fica, Coca-Cola? Que é isso, né? Dá aquele branco assim. Você tem que ir atrás para saber que alguma coisa está estranha, né? E obrigatoriamente na investigação das afasias, sempre o médico vai ver a linguagem espontânea do indivíduo, fazer como ele nomeia as coisas, se ele repete, se ele lê bem, se ele escreve bem, né? Então Entendi. Isso é obrigatório. Entendi. Doutor Nitrini, chegando aqui na questão de tratamento ou reabilitação, avaliando um paciente que o senhor faça um diagnóstico, por exemplo, de uma afasia primária progressiva, quais seriam as orientações que o senhor daria para esse paciente? Bom, algumas informações são importantes. Uma vez feito o diagnóstico, né, de que se trata de uma doença degenerativa, né, é uma doença progressiva, é uma informação que deve ser dada com bastante cuidado, com bastante informação de que a pessoa pode se manter durante muitos anos. Ele pode ter essa dificuldade, que a gente tenta contornar com técnicas de tratamento como fonoaudiólogos especializados, que tratam, melhoram, então, estratégias para a pessoa conseguir conviver com essa dificuldade. E é importante saber que pessoas com afasia progressiva primária podem ficar lúcidos, capazes na sua vida cotidiana durante muitos anos. Entretanto, é uma doença progressiva, que ao longo de algum tempo começa a afetar outras funções. Por exemplo, a função de cálculo, por exemplo, é uma função que frequentemente se vê comprometida também nesses casos. Mas, durante muitos anos, é uma doença caracterizada por comprometimento de linguagem, sem comprometer o intelecto no sentido mais amplo do termo, né? Então, é importante dizer para o paciente que vale a pena ele fazer uma reabilitação para tentar manter da melhor maneira possível o contato com as pessoas. Em alguns casos não há tanta dificuldade de leitura, ele deve continuar lendo, continuar a exercer suas atividades na medida do possível. Portanto, nós não temos ainda, lamentavelmente, um tratamento totalmente eficaz para prevenir a evolução dessas doenças. Aliás, como não temos para a maioria das doenças degenerativas ainda, não é? Ela faz parte do grupo dessas doenças
para os quais é necessário um treino para a pessoa conviver com isso, adaptar-se, contornar suas dificuldades e, ao mesmo tempo, procurar, na medida do possível, levar uma vida normal. Doutora Sônia, a senhora tem alguma consideração? Eu tenho, já que a gente está na Neurologia Sem Mistério, se a gente for ver aquele filme Alice, Para Sempre Alice, né, que apresenta uma doença de Alzheimer de início pré-senil, tanto no livro quanto no filme, enfim, a personagem começa com problemas de linguagem, né? Ela vai dar uma palestra num congresso, eu acho, e ela começa a notar esse tipo de coisa. Uma outra coisa também em relação aos afazeres, se você for assistir um filme do Bruce Willis, antigo, e você pegar o último que ele fez, você vai ver que, embora ele seja protagonista no último, ele não fala nada e aparece super pouco, né? Então, de fato, é interessante ver isso. E uma outra coisa que acho que é interessante também na Neurologia Sem Mistério são os livros do Oliver Sacks, né? Para a prosopagnosia, ele tem O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, né? Que é muito interessante, é o primeiro continho do livro, e que o personagem não tinha só prosopagnosia, mas também ele tinha outros tipos de agnosia visual, mas é bastante interessante como exemplos ilustrativos desses problemas. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum comentário final, professor Nitrino, professora Sônia. Eu gostaria de dizer que é muito importante que exista uma sessão como essa para explicar, não só aos médicos, mas também à população, né, a natureza desses fenômenos, dessas doenças, dessas síndromes. E a importância de, como disse a doutora Sônia no seu início, de que as pessoas reconheçam essas dificuldades e saibam que essas doenças são doenças da área da atuação do neurologista, que é o médico que deve ser consultado para isso, porque é ele que estuda e compreende melhor do que os outros colegas, que também se podem eventualmente se interessar, mas é o neurologista primeiro mesmo que deve ser consultado para tratar de uma melhor maneira possível essas doenças. Eu acho importante essa iniciativa da Academia Paulista de Medicina e da Academia Paulista, da Associação Paulista de Medicina e da Associação Paulista de Neurologia. Acho que corroboro o que o Dr. Ricardo falou e acho importante, de fato, ter esse tipo de série para chamar a atenção às possíveis doenças que a gente venha a observar, né? E, de fato, esse tipo de diagnóstico, ele é complexo, né? A gente que atende esse tipo de paciente, predominantemente esse tipo de paciente, muitas vezes a gente fica em dúvida, então não é um diagnóstico muito fácil, como aparentemente pode ser. E sem dúvida nenhuma, para a fazer progressiva primária, que tem de vários tipos, o auxílio do pessoal da fonoaudiologia é muito importante também, né? Uma pessoa que tenha também experiência com esse tipo de doença. Que muitas vezes, apesar de toda a parafernália que a gente faz para diagnosticar, às vezes ainda a gente tem dúvidas, né? Então, é um campo em aberto. É um campo em aberto. Muito bom. Bom, com isso, nós encerramos aqui o nosso podcast da APAN e da APM, a série Neurologia Sem Mistério. Eu agradeço muito os nossos convidados, o professor Nitrino e a professora Sônia Bruck, que nos esclareceram muito sobre essas duas entidades clínicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Então, fiquem atentos para os novos podcasts da série Neurologia Sem Mistério, e nós ficamos por aqui, mais uma vez, agradecendo aqui os nossos convidados. Muito obrigado. E até logo.